Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do 30Cast, os seus 30 minutos de conteúdo novo. Estou aqui com meu amigo Juan. Olá, e temos a honra de receber o Leonardo Razeira, o nosso futuro deputado federal e pré-candidato pelo Partido Novo. Léo, seja muito bem-vindo. Bem-vindo, Razeira. Muito obrigado, pessoal. A honra é minha, né? Estar aqui com vocês. Vocês fazem um trabalho excelente, vocês são feras, porque é a juventude do novo, né? E a gente precisa de pessoas jovens fazer esse trabalho, né? Porque a construção, a gente sabe que a construção do Partido Novo e a construção das nossas ideias não é de curto prazo, nós temos uma visão de longo prazo. Então, é uma alegria ver vocês jovens aí, né? Ainda não tem os cabelinhos brancos, mas... Eu já tenho alguns ali. Jovem ainda, jovem de coração. Maravilha. Razeira, conta um pouco da tua história. De onde você veio, como que você chegou, onde você está agora. Legal. Bom, eu sou nascido em São José dos Campos, São Paulo. Minha família inteira é de Curitiba, mas eu nasci lá, né? Na década de comecinho da década de 80, final da década de 70, São José dos Campos era um dos maiores PIBs do Brasil. Então a minha família se deslocou daqui, foi para lá, meu pai foi empreender, meu pai sempre foi eu digo que ele é comerciante, porque ele não é um empreendedor, porque ele não tinha uma faculdade, não tinha esse conhecimento, né, para ser um empresário. Mas sempre foi um comerciante, um batalhador, então ele foi para São José dos Campos, eu nasci lá. E em 93, meus pais acabaram se separando e a gente retorna para próximo da família, né? Minha mãe voltou para perto da família, meu pai ainda continuou lá, foi ainda empreendendo no litoral de São Paulo, mas acabou voltando para cá também. A gente tinha minha família inteira aqui em Curitiba, né? E eu fui um adolescente normal, nada demais, né? Mas minha primeira faculdade foi veterinária, entrei em veterinária na PUC. Meio CDF, né? Meio CDF, daí fui. Saindo da faculdade fui empreender. Isso logo. Era que ano, mais ou menos? Eu entro na faculdade em 98 e saio em 2002. Tá aqui em Curitiba. Aqui em Curitiba, eu fiz PUC. Fiz PUC ainda, na época era Campus 2, lá em São José dos Pinhais. Então, durante a faculdade mesmo, eu acabei idealizando uma empresa, que era um centro de diagnóstico veterinário. Né? E eu saio da faculdade e acabo com dois amigos meus, a gente acaba montando essa empresa. Espírito empreendedor sempre presente contigo. Sempre. Isso sempre. Eu acho que eu peguei isso dos meus pais, né? Eu acho que isso vem do... tá no sangue, Brasil, né? Tá no sangue. Que é o que move o Brasil, são os empreendedores brasileiros, né? Os pequenos, principalmente os pequenos empreendedores, né? Então a gente empreendeu, e como era algo inovador para a época, porque era um centro de diagnóstico veterinário, né? A gente tinha em Curitiba, e tinha um laboratório aqui, um outro menorzinho ali, mas nenhum era completo, nenhum tinha tanto a parte de análises laboratoriais quanto raio-x, ultrassom, e a gente foi crescendo. Então, rapidamente a gente dominou o mercado, assim, né? A gente acabou crescendo. Ocuparam o nicho que estava ali. Ocupamos o nicho. E uma coisa que eu brinco, assim, né? Porque o outro laboratório, o maior laboratório que tinha, era de uns professores da Federal. E nós éramos da PUC. Então eu falo, né? Iniciativa privada já chegou e mostrou que pode mais que iniciativa pública. Como você fez? E nessas empresas, como você conheceu o Novo? Bom, o Novo eu conheci, depois de um almoço de domingo, eu estava sentado, acho que eu estava até numa rede, estava lendo a revista Veja, e ali, folheando ali as páginas amarelas, eu vi uma entrevista do Amoedo. E ali me despertou, falei assim, opa, e eu 2014, isso foi em 2014, eu já estava vivendo uma turbulência interna, né? Eu já tinha participado do Não Vai Ter Copa, sabe? Já tinha aqueles protestos do Anonymous lá atrás. 2013, ver aquele pessoal subindo lá no Congresso, assim, aquilo já estava... Faz tanto tempo, né? Já estava fervendo dentro de mim, assim, né? E daí ler a reportagem do Amoedo e falei assim, opa, isso aqui é um negócio bacana, deixa eu acompanhar. E aí eu comecei a acompanhar o Partido Novo. Eu não tive a oportunidade de participar da busca de assinaturas. Acabou que eu acho que eu não encontrei ninguém, não sabia, mas aqui em Curitiba já tinha pessoas fazendo essa busca de assinaturas, mas eu acabei não encontrei ninguém. Mas sempre acompanhando no site, sempre acompanhando ali. E assim que o Partido Novo recebeu o seu registro, no dia 15 de setembro de 2015, o Partido Novo foi registrado. No dia 26 de setembro, eu me filiei no Partido Novo. Interessante ver assim, que as histórias elas se encontram nesse período, porque em 2014 ainda não existia o Novo, né? Existia a busca para constituir o Novo. E isso vinha desse sentimento também da indignação, da necessidade de mudança, e vocês se encontraram ali essas duas ideias, né? E aí, então, depois que você fez essa filiação,
como que foi essa tua experiência de sair dessa indignação e tomar essa ação de se filiar? Não sei se teve alguma experiência anterior com a política, nunca tinha sido filiado? Nunca. Como que foi então essa experiência de você realmente sair, às vezes até daquele preconceito que a gente tem, assim, eu não vou me filiar, não vou ter o meu nome vinculado, alguma coisa assim, e realmente se predispor e realmente ir pra ação? Isso aí, Rafa, é bem engraçado, porque até nessa época eu repudiava a política, né, cara? Repudiava demais a política, assim. Isso era uma coisa que eu falei, meu Deus do céu, nunca passou na minha cabeça. E daí quando você vê uma proposta como a do Novo, você fala assim, opa, existe um caminho. Existe um caminho. Então, vamos tentar. E eu falo assim, o ambiente do Novo é muito bacana. O ambiente do Novo é muito agradável, é muito bacana. E então eu comecei a frequentar, fazer o Novo na rua, fazer aquelas panfletagens ali na Rua 15, no Barigui. E fiz muito disso e ia conhecendo o pessoal. Que é algo bem difícil, mas a força de vontade sempre leva, né? Sim. Impressionante. Cara, e é gostoso, assim, sabe? É gostoso. Sim. E as pessoas, às vezes, param pra te ouvir e falam assim, puxa, isso é realmente diferente. Puxa, isso daí realmente nunca tinha ouvido falar, né? Quando a gente fala dos nossos princípios, dos nossos valores, dos nossos diferenciais. Então, a gente não... É legal ver a reciprocidade das pessoas, né? Olhando para aquilo de uma forma diferente. E falando nesses diferenciais, o que te chama assim mais atenção? O que você diria assim, esse realmente é o diferencial do Novo, aquilo que trouxe essa vontade de participar, de se engajar e fazer isso acontecer e levar para mais pessoas os ideais que tem aqui? Bom, a gente tem os nossos valores, né? Os valores do Novo. Mas o que sempre me chamou a atenção foram duas coisas. O indivíduo como gerador de riqueza, porque eu sempre acreditei nisso. Eu sempre vi assim que o Estado ele é pesado, incompetente, ineficiente e a gente não deveria nunca pensar em depender dele. Então eu sempre vejo como o indivíduo como gerador de riqueza. E outra coisa é o livre mercado, porque eu sempre acreditei nisso. Desde pequeno, desde sempre, até por ter pais comerciantes, empreendedores, a gente sabe que é por eles. É pela via do empreendedorismo, é pela via do esforço individual que as coisas acontecem. O desenvolvimento nacional não está na caneta do chefão, está no lápis curtinho, velho, do pequeno empreendedor. Boa, muito boa, é isso mesmo. Aquele lápis gasto já, que o cara valoriza, né? Porque ele sabe quanto custou aquele lápis, então ele vai até a pontinha, né? Para usar o máximo, né? Porque ele sabe quanto custa, né? Diferente da caneta do burocrata, Montblanc, que acho que quando chega na metade da tinta ele já joga fora, ele compra outra, porque afinal de contas é dinheiro público, né? E dinheiro público não é de ninguém, né? Na cabeça deles. Na cabeça deles, isso é importante frisar. Né? E aí, depois pegando essa cronologia, você se filiou lá, ali 2 semanas depois da criação do partido. E como que foi 2016, 2018? Como que foi essa tua experiência vendo as primeiras eleições do partido? Bom, então daí eu comecei, me aproximei, fiz o Novo na Rua, participei bastante, mas teve um momento da minha vida ali por 2016, entre 2016 e 2020, eu me afastei um pouco das atividades de rua, dos encontros do Novo. Por quê? Porque aí eu já estava trabalhando numa empresa lá em São Paulo, então como eu passava a semana em São Paulo, final de semana em Curitiba, daí eu já estava com uma filha pequena, né? Então já tinha a questão da família, então a gente tem que saber equilibrar os pratinhos, né? Exato. Então eu acabei me afastando, porque normalmente os movimentos eram finais de semana, e daí finais de semana eu estava com a família, né? E como que você viu assim esse momento, esse crescimento ali, eleição de governador, da bancada federal? Como que foi isso para ver daquele raseira lá de 2014 chegar em 2018 e começar a ver a ação nessas esferas do poder público? A nossa inspiração são os nossos mandatários. 2016, a gente conseguiu eleger 4 vereadores. Infelizmente, Curitiba ficou devendo nessa época, né? Mas, acompanhando o Camusato, vendo o trabalho do Camusato, sabe? Lá em Porto Alegre, né? Porto Alegre, Camusato de Porto Alegre, eu sou fã do Camusato. Então, acompanhando os mandatários. Daí, a gente tem uma nova oportunidade, 2018. Primeira eleição de âmbito nacional, a gente elegeu um governador. Aquilo
também empolgou muito. E num estado que estava somente polarizado, né? Entre PSDB e PT, e vinha ali e trazer resultado, né? Nossa, Minas era uma desgraça, tava uma desgraça na mão do PT há muito tempo, né? E daí a gente elege uma bancada, cara, eu começo a acompanhar os caras, eu começo, meu Deus do céu, eles estão fazendo, eles estão acontecendo, porque isso que é interessante, né? Nós temos uma bancada pequena, uma bancada de 8 deputados. Daí as pessoas falam na rua assim, mas você vai entrar lá, ou você se dobra, ou você quebra, né? E a gente viu que isso não aconteceu. Exato. Não aconteceu. Firmes e fortes. Firmes e fortes. Os nossos deputados, eles não estão debaixo da mesa lá com medo. Nossa, não, eles são guerreiros, eles estão batalhando, são extremamente técnicos, sabe? Então eles conseguem entregar resultado. Né? Não como a gente gosta, não como a gente gostaria que fosse, mas na proporção, né? Então é fantástico. Então isso me empolgou. Isso me empolgou. 2018, cara, eu só falava do Novo. Eu brinco que sabe aquele meme que vira e mexe, sabe? Que tem o cara no mictórios, aí chegou assim, oi, tudo bom? Você conhece o Novo? Cara, era eu. Você era eu, era o próprio meme, entendeu? Do Novo. Então foi bem, eu virei esse novo Minion, assim, né? Novete, que fala do Novo pra tudo que é lado. Mas também com esses mandatários que a gente tem, o Zema lá em Minas Gerais, não tem como não ser fã do Novo. Você viu o investimento que ele trouxe em privado? Foi de média 11 bi para 253 bilhões de investimento. Poxa, o cara faz acontecer. Exatamente. E é o Novo de verdade no dia a dia, né? É impressionante. Daí vira Novete, não tem como. Não tem. A gente se apaixona. Você vê assim, pô, a gente se apaixona. Funciona pra caramba. E aí, com tudo isso, gerou todo esse sentimento pelo Novo, essa vontade de fazer. E 2020, quando você pôde se reaproximar depois desse momento que você teve que se afastar um pouco da prática ali, né? Mas continuou defendendo os ideais. Em 2020, o que aconteceu? Como que foi para você essa eleição? Então, 2020 eu fui pego nos últimos minutos ali, né? Eu estava trabalhando em São Paulo, né? Eu ocupava um cargo de diretor. Eu era diretor-geral de uma empresa de construção civil, do setor de construção. E como eu não pude ter participado, como eu não participei como eu gostaria de ter participado nas eleições de 2018, eu ali naqueles grupos do Novo, né? Aqueles vários grupos do Novo, eu falei assim, olha, eu quero muito apoiar, eu vou apoiar muito uma candidata esse ano, não sei o quê. E a Indiara falou assim, Léo, você, na hora, assim, eu escrevi, a gente sabe que a Indiara é boa nisso, né? Na hora ela, pum, falou assim, Léo, se você quer realmente ajudar o Novo nessas eleições, saia candidato. Saia candidato. Ainda mais você, que já é velho do Novo, né? Já tem os princípios enraizados, já tem os valores do Novo, sabe muito bem divulgar o Novo. Puxa, você vai ser um excelente candidato, você vai ajudar muito sendo candidato. Daí eu falei assim, puxa, sabe que até uma ideia, quem sabe 2020. Quando eu falei isso, o Massa já me enfiou uma mensagem no direct, né, cara? Ele mandou no privado. Não, Léo, se você quer sair 2022, se você quer sair 2022, mostre tua cara já em 2020, não sei o que. Ela falou assim, beleza. O primeiro processo seletivo já estava fechado naquele ano, em 2020, nós tivemos 2 editais para processo seletivo. Eu entrei, eu acho que foi o único, ou entrou eu e mais uma pessoa no último edital, isso já era junho de 2020. Eu entrei no processo seletivo, passei o mês de julho inteiro no processo seletivo, né? E a minha campanha começa no dia 1º de agosto. Nossa, louco, super curtinho. Em cima das eleições. E aí a experiência, como foi participar dessa campanha pela primeira vez, você sendo candidato, aquele raseiro de 2014 ali, 2013 que odiava política, de repente você virou um político. O que te fez, o que te moveu ali para você realmente ter essa postura, ir para ação? E como foi essa experiência de uma pessoa comum na política? Então, né, voltando um pouquinho a 2013, 2014, eu tinha até empresa contratada já para fazer o meu application para ir para a Austrália. Já tava andando isso daí. E não é nem para perto, tá longe. Bem longe, eu quero ficar bem longe desse país, né? Então, daí eu tenho sou casado, né? Minha esposa, ela é uma excelente profissional, ela tem já a sua carreira estabelecida, ela é super especialista no que faz. E eu pensei assim, puxa, eu vou levar ela para a Austrália para fazer o quê? Né? Eu não posso também deixar que essa indignação pesada minha
de querer sair do Brasil afete a minha família. Né? Então a gente conversa, eu falo assim, então eu acho que eu vou ter que participar da política, né? Porque eu sempre falo isso, assim, nós que já temos aí um pouco mais que vocês, assim, nós que já passamos dos 25 anos, né? Já há mais tempo, né? Faz bastante tempo que a gente é jovem. Então a gente já sobreviveu ao Brasil. Eu já sobrevivi ao Brasil. A gente já passou pela faculdade, a gente já teve o desafio do primeiro emprego, a gente já teve os desafios de empreender, a gente já conseguiu se consolidar no mercado, a gente já conseguiu ter uma profissão. Mas vocês, e principalmente a minha filha, que hoje está com 8 anos, cara, ela tem todo esse desafio, todos esses obstáculos ainda para enfrentar. Então, quando a gente se motiva a ir para a política, nós que somos jovens há muito tempo, a gente não faz por nós, a gente está fazendo pelas próximas gerações, né? Então esse é o grande chama que faz a gente se mover, sair da cadeira, e aquele mote básico do Novo, né? Sair da indignação e ir para ação, tirar a bunda do sofá e realmente ir para cima. Tem que ter coragem, tem que ter coragem. Tem que ter coragem hoje em dia até para você se posicionar politicamente no Brasil, né? Ainda mais se você sair para candidato, né? E é básico. Você faz esse movimento, a família, os amigos, as pessoas próximas, assim, né? Tem sempre aquelas brincadeirinhas de político, né? Então eu quero um cargo, não sei o que lá, aquelas coisas assim. Mas a gente sabe que é brincadeira isso, eles conhecem a gente, né? As pessoas próximas sabem da nossa índole, sabem dos nossos motivos. Então, mas essa brincadeirinha sempre a gente vai escutar, né? E inclusive dos próximos. Né? Azira, como que foi essa candidatura lá no interior? Como que foi no dia a dia? Já que você ainda estava em São Paulo, isso? Isso. Como que foi no dia a dia? Porque já é uma correria normal. Se tivesse mais tempo, mas terminou em julho? Em agosto? Em agosto comecei. Como foi a batalha do dia a dia? Então, e eu trabalhando em São Paulo, né? Trabalhando em São Paulo. Não tinha nem o voto da firma. Eu brinco sempre que eu não tinha nem o pessoal da firma para votar em mim, né? E foi muito bacana. Foi bacana porque essa empresa que eu estava trabalhando na época era do meu cunhado. E é uma empresa de construção civil. Eu entrei nessa empresa em 2014, no ano que minha filha nasceu. A gente vinha crescendo. Quando eu entrei no mercado, quando eu entrei com ele lá na empresa, eu falei assim, Eugênio, o teu mercado está em São Paulo, vamos para São Paulo, é lá que você vai fazer a empresa crescer. E realmente aconteceu isso, a gente cresceu muito, muito mesmo. Você tem um polegar verde para o empreendedorismo. Opa, eu até cheguei a olhar. Onde tá, você toca, cresce, pô. Ele cresceu, e não é só nessa, porque... Vou fazer um outro parênteses aqui. Quando eu saio da veterinária, eu começo a empreender novamente e eu começo a trabalhar primeiramente com um professor meu. O professor me chamou, Léo, eu preciso de alguém com o teu perfil para tocar o meu negócio, para estruturar a empresa, né, a minha empresa lá. Falei, beleza, aceito o desafio. Ele falou assim, mas é só por meio período. Topo. E daí, quando eu comecei a trabalhar por meio período, o meu cunhado que me chamou. Léo, então já que você tá meio período de várzea aí, vem trabalhar comigo. E eu fiquei com o pé em cada canoa durante 1 ano e 7 meses, né? E essa empresa também, que é do ramo de consultoria ambiental e florestal, cresceu. A gente estava numa casa, eles estão num prédio de 6 andares. Bola, show de bola. Parabéns, né? Então, voltando à questão da campanha. Então, daí veio o meu cunhado. O meu cunhado já sabia, eu só falava de política, eu vivia política, todos os meus comentários eram sobre política, e o meu cunhado me deu uma carta de crédito. Ele falou assim, Léo, como você nunca teve uma férias de verdade, né? Tirou um dia aqui, um dia ali, então pode ir lá, toca a tua campanha, eu vou te dar 2 meses aí para você ficar tranquilo. Então a minha campanha rodou em 60 dias. Nossa! Em 60 dias. O que eu fiz? Como que eu planejei a minha campanha? Eu fiz o que eu sei fazer. Montei uma empresa, né? Planejei uma empresa, botei um canvas na parede, tirei as ideias da cabeça, montei o plano de tarefas e fui tocando, né? Contratei apenas uma pessoa, a Maria, que está comigo até hoje. E contratei 3 panfleteiros. Mandei fazer material gráfico, uma certa movimentação nas redes sociais. Eu não tinha nem Instagram, tá? Vale lembrar que eu não tinha nem Instagram quando eu entrei no processo seletivo. Na cara e na coragem mesmo. Na cara e na coragem mesmo. E lembrando, né, pro pessoal que tá nos assistindo, que sem nada de dinheiro público, né? Exatamente. Isso é sempre bom frisar, porque Isso... 60 dias de campanha, nunca ter sido candidato e sem dinheiro algum. Sem dinheiro algum.
E aí como que foi esses desafios ali depois? Acho que é meio que um desafio de empreendedor, né? Um desafio básico de empreendedor, porque o empreendedor também quase nunca tem dinheiro, quase nunca tem suporte, tem todos os desafios, tem uma concorrência desleal, porque você tem outros candidatos que se utilizam de dinheiro público, o cara jorrando dinheiro, né? Então, mas foi muito bacana, foi uma campanha gostosa de fazer, na rua mesmo, na rua. É o famoso os 3 S's, né, que sempre falam, né, que é suor, saliva e sola de sapato. É isso que a gente faz, cara. E pescoção vermelho, né? De ficar torrando no sol, botando, panfletando. Então foi muito gostoso e é um aprendizado, cara. É um aprendizado e a gente sai forte de uma campanha. A gente sai forte de uma campanha porque, por mais que lá no começo, quando você fala que vai sair pra política, as pessoas fazem aquelas piadinhas, aquelas brincadeirinhas, termina aquela campanha, eles acompanharam o teu trabalho, viu que você fez um trabalho bacana, que você teve resultado. Eu fiz uma campanha de praticamente 60 dias, eu fiquei em 8º na nominata, fiz 1.237 votos. Então, as pessoas começam a te respeitar. Fala assim, pô, Léo, gostei da tua atitude, foi muito bacana o que você fez, foi bonito. Realmente, as pessoas deviam se inspirar em você e fazer mais do que você faz. Então, é muito legal. A gente sai muito fortalecido de uma campanha, a gente sai... As pessoas te respeitam e isso é sempre muito bom. Até pro pessoal que tá nos assistindo aqui, também falar uma experiência minha que eu vi o Léo nessa campanha, em alguns momentos ali que a gente teve a oportunidade de conversar e realmente deu pra ver isso em você, esse desenvolvimento, dava pra ver no teu rosto a vontade da mudança e de buscar efetivar isso, de você ter esse anseio de realmente fazer diferente na sociedade, levando os teus ideais, e deu para ver como você teve esse desenvolvimento, seja lá quando começou, seja quando no meio que a gente teve o contato, e depois ali a gente conversando, pensando, não parando ali, porque ficou em 8º, não, você ficou feliz com aquilo. Nossa, de ter ajudado. Cara, eu vibrava, cara. Eu lembro disso. Nossa, e isso para mim marcou muito, eu falei para muita gente isso, que esse é o espírito que a gente tem dentro do partido, de querer fazer a mudança e que você quer ajudar todos que também querem fazer essa mudança. É uma família aqui dentro em prol disso. E então, assim, eu pude acompanhar e realmente isso foi muito legal de ver em você realmente na prática. Isso foi muito meus parabéns para você, porque realmente isso demonstra o que é o novo na prática. Né? Cara, é uma felicidade enorme. Foi uma felicidade enorme, cara, saber que eu participei, cara, de uma eleição, cara, e foi a primeira eleição que o Novo conseguiu emplacar no Paraná, gente. E ainda emplacamos com a mais votada, ainda emplacamos com 2 mulheres, sabe, assim, é uma coisa assim, cara, me arrepia, assim, eu acho que eu saí muito satisfeito, cara, eu saí extremamente vitorioso dessas eleições. São grandiosos nomes mesmo, a Indiara e a Amália são pessoas fenomenais. Mas você não parou depois dessa campanha, continuou ajudando o partido. Como que foi essa ajuda? Bom, primeiro eu me empolguei, né, cara? Confesso que eu me empolguei, vi minha votação, eu falei assim, caramba, mesmo sem ter o pessoal da firma, eu consegui fazer uma boa votação. Eu falei assim, então eu acho que as pessoas conseguiram me ler, conseguiram ver, me entender, conseguiram me entender e quais são as minhas motivações. E compraram essas motivações, né? Porque botaram lá meu número na urna. Então ali eu me empolguei. Na semana seguinte eu acabei ligando pro Juliano e falei assim, Juliano, eu vou continuar nessa briga, cara. Eu vou para deputado federal. Ali, uma semana depois eu já falei assim, eu vou para deputado federal 2022, que você pode contar comigo, né? E daí o que eu faço? Daí eu dou mais um peitaço na vida, né? Que eu faço, eu assumo esses desafios, compro esses riscos, e eu fui lá e pedi demissão. Pedi demissão da empresa que eu trabalhava já há 6 anos, né? A empresa de construção civil. Era uma empresa que, quando eu comecei, faturava lá baixinho, quando eu saí já estava faturando alguns milhões, e eu era diretor da empresa e eu pedi demissão. Falei com meu cunhado, falei assim, eu vou ser candidato em 2022, eu quero ser deputado federal em 2022 e eu preciso estar em Curitiba. Eu preciso estar tomando café, preciso estar conversando com o Juan, preciso estar conversando com o Bruno, almoçando com o Bruno, preciso estar conversando com a Camila, preciso estar conversando com todo mundo aí do Novo, preciso estar falando do meu nome para as pessoas, né? E ficar em São Paulo não é uma opção. Então eu peço demissão
E eu falei assim, vamos ter que arranjar um emprego, né? Vamos ter que arranjar um emprego. Contratei uma headhunter para me recolocar no mercado. E só que daí abriu o processo seletivo do partido do gabinete da vereadora Mari Indiara. E eu entrei no processo seletivo, participei de todas as etapas do processo seletivo. Pô, durou um mês o processo, cara. Eu não aguentava mais aquele processo seletivo. E um frio na barriga, né? O Paulo sabe muito bem. E foi um desafio. E daí passei. Putz, daí que alegria, cara. Daí, sabe, eu senti assim, cara, que eu coloquei uma cerejinha no meu bolo, assim, sabe, cara? Eu tava assim, precisando. cara, eu tava liberal, precisando, assim, porque agora eu vou ter uma experiência no legislativo, né? Eu estou almejando um caminho e isso faz parte do meu caminho e foi sensacional. Trabalhar com a Malha, trabalhar com a Indiara foi, assim, uma experiência incrível, excelente, né? Eu entro lá como assessor de dados, né? A gente, logo de cara, a gente já faz algo inovador dentro da Câmara dos Vereadores, que a gente fez uma nota técnica. A gente queria aprovar a educação como serviço essencial, né? E o que a gente fez? Então, eu como assessor de dados, fiz todo um levantamento. Como a pandemia estava vindo da Ásia para cá, então a gente teve a possibilidade de ver o que estava acontecendo no mundo, né? Como se fosse um fuso horário que fosse vindo, a gente conseguiu ir entendendo o que estava acontecendo. Então, as crianças não eram tão acometidas pelo corona, a gente não tinha, as escolas fecharam por um tempo, depois retornaram, então a gente fez todo esse levantamento, a Unesco falando, a ONU falando, então a gente fez uma nota técnica. E assim, a gente imprimiu essa nota técnica e entregou gabinete por gabinete, vereador a vereador na mão, e assim as pessoas olhavam e falavam, nossa, o que é isso? Quem que são esses caras, né? O que esses caras estão querendo com tanta questão técnica, com tanto profissionalismo aqui dentro, né? E foi muito bom, a gente conseguiu aprovar, mas infelizmente foi engavetado. Nossa. Mas teve mais algum projeto que você participou, grande assim? Sim, a gente acabou, então, a demanda para dados não era assim algo tão que me demandava muito tempo, então acabava sobrando algum tempo, e daí as vereadoras chegam comigo, conversam comigo e falam assim, olha, Léo, a gente precisa também desenvolver alguns projetos. Temos alguns projetos aqui, você tem um perfil aí, já tem um perfil de gestor, então você vai tocar esses projetos aí. Então, eu fui responsável pelo Novo Cidadão. O Novo Cidadão foi um chamado público, um edital para que organizações da sociedade civil indicassem os seus projetos para receber indicação de emendas parlamentares. Né? Nós sabemos que emendas parlamentares acaba sendo uma cooptação do executivo com o legislativo, né? Eu digo que é uma compra de votos top-down, né? Porque o executivo permite que o legislador indique para onde que ele vai destinar o seu orçamento, coisa que isso é bizarro, isso não é quase uma coisa... à la carte, assim, de obras. Faz aqui, ó, tá aqui, pode escolher aqui e falar que é teu, né? Isso você faz uma cooptação do legislador para que ele vote junto com você, com o executivo, né? E o legislador se sente muito à vontade, porque daí ele tem dinheiro para levar para sua base, né? Para levar para sua base, para sua prefeitura, para o seu bairro e falar assim, olha, eu que asfaltei aqui, isso é meu, isso que eu trouxe para vocês, viu como eu sou bom? Então eu digo que é uma compra de votos top-down. E o Novo, a gente sabe disso, só que a gente trabalha então diferente, trabalha de forma diferente, que é através de edital. Edital com transparência, com processo seletivo. A gente recebeu ali mais de 80 solicitações. Foram 7 milhões de reais em solicitações de indicações de emendas parlamentares. E a gente faz todo um processo seletivo técnico e foi muito bacana. Feito terminou esse projeto, eu fui para Curitiba Mais Simples. E também a gente tem o nosso mote, né, que é transformar Curitiba numa cidade mais simples e livre para se viver e trabalhar. Então a gente precisa desburocratizar a cidade, né? Porque burocracia pesa muito sobre todos os cidadãos. Então eu toquei o Curitiba Mais Simples, que foi a gente criou um site, criamos um edital, criamos um formulário, visitamos empresas, vários setores. Porque cada uma burocracia diferente para cada Exatamente. Cada um tem sabe onde que o calo aperta para ela? E não é o legislador, não é um ungido sentado ali na sua super cadeira de legislador que sabe o que realmente afeta você, afeta a Camila, afeta todo mundo. Então, a gente precisa saber. A gente tem um mote lá dentro que é o seguinte, conhecer para propor. A gente não sai propondo aleatoriamente, a gente precisa saber, né? Que é mais ou menos uma política baseada em evidências. Né?
E falando em evidências, é muito legal escutar tudo isso de uma pessoa que veio se preparando há muito tempo e que está aí de novo se colocando à disposição da população para levar essas pautas lá pro Legislativo da União, né? Levar lá para Brasília e levar toda essa experiência prática, essa bagagem que ele já mostrou da besta ali em todas essas oportunidades. Então é muito legal. E infelizmente, Léo, nossa conversa aqui está se encaminhando pro final e a gente tem aqui o nosso... Pinga fogo, bate bola, jogou rápido. Bora. Bora lá? Bora lá. Então, Razeira, respostas rápidas, coisas tranquilas. Não precisa muito. Vamos lá. Começa. Um livro que você acha importante? 6 lições é o básico. É o básico do liberal. 6 lições todo mundo tem que ler. Um esporte. Eu sou ruim nisso, hein, cara. Eu gosto de bicicleta. Sempre gostei de bicicleta. Eu sou um cara que anda de bicicleta bastante. Um político que te influenciou? Eu nunca tive, cara. Eu nunca tive, mas olha, eu vou falar pra você. Amália Tortato. Olha aí. Uma comida. Comida? Sou do macarrão, cara. Eu adoro macarrão e um bom churrasco. Pô, coisa boa. Um filme? Filme? Seven, Sete Pecados Capitais. Pois é, conseguimos entender um pouco mais o Léo de uma outra perspectiva aqui. E a gente quer agradecer muito a tua presença e ter vindo aqui, de mostrar tudo isso que você passou e que você fez na prática, que eu acho que vai inspirar muita gente ali a também fazer isso, levar essa indignação para ação, que é o nosso mote aqui dentro do Novo, e ver histórias como essas inspiram muito. Inspira muito a ação, inspira muito a busca pela mudança, como você foi inspirado lá atrás e veio trazendo todas essas soluções, essas alternativas. Então, Léo, muito obrigado pela tua presença aqui no 30Cast. Valeu, Razeira. Pessoal, muito obrigado. Quero agradecer vocês. Realmente o Brasil está muito polarizado. A gente tem o populismo envenenou o nosso país, mas a gente não pode desistir do nosso país. Por isso que eu convido todos vocês a não largar os bets. Vem com a gente. Quais são as tuas redes sociais? A minha arroba é o Leonardo Razeira. Então você me acha no Instagram, no Facebook, no Twitter. O Leonardo Razeira você me acha lá. Tá ótimo. Pessoal, então segue lá o Léo em todas as redes sociais e também nos siga em todas as redes sociais aqui do Partido Novo, seja de Curitiba, do Paraná, e para acompanhar todas as novidades do 30Cast. Então fiquem ligados lá que sempre traremos novidades sobre esse podcast que traz tanta ideias novas, ideias que são pregadas aqui dentro do Novo. Então, aguardando vocês no próximo episódio. Obrigado, pessoal. Obrigado, Léo. Obrigadão.